construção do morro ajudou na recuperação e no projeto de embelezamento dessa escada. Essa escada tem um detalhe bem curioso. Ela tem dois lados, o lado externo e o lado interno. No lado externo, vocês observam que existem representações de elementos indígenas, né? Sobretudo indígenas que faziam parte da Confederação dos Tamoios. Alguém aí que não fugiu da aula de história e prestava atenção no professor, lembra o que foi a Confederação dos Tamoios? Lá no século XVI, em 1555, mais ou menos. Alguém lembra? Não? Não? Então zero para vocês, viu? Lembra quando aqui no Brasil começou a ser ocupado pelos portugueses? Aí os portugueses chegaram aqui, o que eles queriam aqui no Brasil? O que eles queriam? Dinheiro, né? E sobretudo a visão mercantilista da época, eles queriam ouro, prata, metais preciosos. Encontraram? Inicialmente não, né? Foram encontrar ouro somente no século XVII, lá em Minas Gerais. E aí, não tem nada no Brasil, que droga. Só tem pau-brasil, que era, né, uma árvore, uma madeira que era utilizada muito para tingimento de tecido da Europa e construção também de navios, de outras coisas. Só que eles não deram muita bola no Brasil. O Brasil ficou meio que abandonado, é chamado período pré-colonial. E obviamente, se não tem ninguém aqui ocupando, atrai outros povos, né? Sobretudo os franceses, que começaram a visitar nossa costa e começaram a traficar para o Brasil também. Lembra o rei Francisco I que falou o seguinte: eu quero encontrar o testamento de Adão e Eva, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. O Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. E aí os franceses vêm para cá, começam a traficar para o Brasil e se aliam aos indígenas da família Tupinambá, ou Tamoio, lá na região hoje conhecida como Muruçu-Mirim, que é a Glória, Flamengo, a região toda disso. E obviamente Portugal não gostou disso. Falou, pô, mas que sacanagem, os caras estão lá invadindo nossa terra lá, aquela terra nossa, e se aliaram aos indígenas. Esses indígenas aqui, a Índia Iguaçu, o Cacique Emberê, eles eram líderes da Confederação dos Tamoios, que foi uma união dos povos tamoios aqui da região, que se aliaram aos franceses para combater os portugueses, que por sua vez também vão se aliar a uma outra tribo indígena, os Temininós. Os caciques quem é de Terrânia vai saber. Araribóia. E aí fica uma guerra entre franceses e portugueses, franceses e tamoios, contra os portugueses e Temininós. E a maior guerra que nós temos notícia aqui no Rio de Janeiro vai ser essa batalha de Uruçu-Mirim, que vai durar 2 anos, 1555, quando aquele general invade o Rio de Janeiro, até 1567, quando a guerra se dá por vencida, os portugueses saem vitoriosos. Nós vamos ter, inclusive, nessa guerra aí, a nossa primeira morte carioca, né? A morte carioca. Como é que é a morte carioca? Hoje em dia, as pessoas morrem do Rio de Janeiro assim que qualquer um pode ter a bala perdida que vira bala achada, né? Que encontra a gente. Aí ela se fala achada. Mas na época não tinha revólver, não tinha bala, munição, então era flecha perdida. Uma flecha perdida de um indígena acertou o olhinho do Estácio de Sá. O nosso fundador morreu uma flechada envenenada no olho. Né? Então, o primeiro foi legal, Rio de Janeiro, né? A gente surgiu de uma guerra e continua até hoje. Então, esse mural ele faz essa referência aos povos indígenas aqui no Brasil. O outro lado, o lado interno que a gente vai passar, vocês vão ver elementos da cultura africana. Então, nós temos aqui, se lembra aí, os capoeiras, o Hilário Jovino, a tia Lúcia e o Zé Pilintra. Então são elementos que representam a cultura africana aqui no Rio de Janeiro, e o Ariel vai contar um pouquinho mais a respeito de um deles, de dois, né? Então, o Hilário Jovino é um desses personagens que se mover, né? Olha para o lado direito da escada. O Hilário Jovino é um dos personagens importantes para o desenvolvimento do carnaval na cidade do Rio de Janeiro, do centro do carnaval. Ele nasce em Pernambuco, vai morar na Bahia e vem para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, então, ele começa a participar de um rancho de reis, de folia de reis, que era muito comum isso no Brasil naquela época. Era um rancho que vinha de origens religiosas. O dia de reis, para quem não sabe, é lá no início do ano, no Rio de Janeiro, dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro. Então, ele participava desses ranchos lá e começou a participar aqui do rancho de Dois de Ouro. E aí, então, ele resolve, então, por que não fundar um rancho carnavalesco? E
E aí então ele vai e funda um rancho carnavalesco chamado Reis Mouro. E ele coloca, ele adapta os ranchos de reis para símbolos que a gente conhece até hoje, alguns instrumentos musicais utilizados da herança africana, aqueles escravizados trouxeram para o Brasil lá atrás, o pandeiro, o tantã e outros cantos que talvez tenha passagem para a moto bicicleta. E a partir desse rancho carnavalesco do Hilário de Ouvido, que nasce depois os blocos de carnaval e também as escolas de samba. Essas são oriundas desse processo todo ali que nasce no rancho carnavalesco do Hilário de Ouvido. Ouvido não, Hilário Gouveia. E também mais a Tia Lúcia, que é uma personagem bem mais recente aqui, moradora do Morro da Conceição, e ela é uma personagem muito querida por quem morava e frequentava o Morro da Conceição. Ela tinha um projeto social e ela reciclava plástico e transformava em brinquedos para as pessoas mais carentes, para as crianças carentes da comunidade. Então ela é muito querida, ela faleceu há pouquíssimo tempo, se comparado com o Hilário de Ouvido, que faleceu nos anos 30, a Tia Lúcia faleceu em 2016, se não me engano. Então é uma das personagens recentes, até porque a história não é feita de personagens de 100 a 200 anos atrás, ela é feita por nós do presente de pessoas que faleceram há 5, 10 anos atrás. Então vocês vão ver, é claro, nesses personagens aqui, a cosmonauta, se não me engano, a série deles é aqui em cima, né? Vista como algo de luta, algo mortal. E o outro personagem que vocês passaram ali agora é o Zé Pilintra. O Zé Pilintra é o nosso velho estereótipo do malandro carioca. Ele está sempre usando um terno de vinho branco, com um chapéuzinho branco, encostado sempre num poste, com a camiseta listrada vermelha e branca, encostado no poste com aquela pose clássica do malandro carioca. E o Zé Pilintra, ele vem para a nossa cultura no século XX, né? Quando uma religião derivada do candomblé, chamada Catimbó, no Nordeste, ele introduz o Zé Pilintra nos seus ritos religiosos. E aqui no Rio de Janeiro ele é trazido pela Umbanda. A Umbanda então traz o Zé Pilintra, né, para incorporar. Então ele hoje tem várias denominações da Umbanda, e ele hoje é um elemento cultural da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, né, existe um dia específico, né, para o dia do Zé Pilintra, o dia do Exu, que eles chamam também, que é o dia 7 de julho. E o Rio de Janeiro tem muito altar dedicado ao Zé Pilintra, né, que fica na Lapa, próximo ali no Arcos. Então, pessoal, olha só, vocês estão subindo o Morro da Conceição. Olha que interessante. Vocês vão subir, vocês vão observar que esse barulho da cidade vai acabar. Vocês estão no morro, na comunidade, em pleno centro do Rio. E assim como toda comunidade, né, existem regras que devem ser respeitadas. O que a gente fala? Ah, eu posso ir lá sozinho? Pode. Pode. Mas sempre façam o caminho que a gente percorre. Não entre nas vielas, não entre nas ruelas, porque como toda comunidade também tem seus problemas. Tá? Então assim, quando vocês vierem para cá, para a pessoa passear, venham, mas sempre fiquem no caminho principal. Aqui tem um restaurante, tem gastronomia variada, farta, é possível passar o dia inteiro aqui para almoçar, curtir. Às vezes tem eventos de samba por cima, eventos ligados à Nossa Senhora da Conceição. E esse morro aqui, a gente sempre fala que o Morro da Conceição talvez seja o morro mais preservado, né, de todos os morros que o Rio de Janeiro já teve aqui no centro da cidade. A gente sempre gosta de falar que o Rio de Janeiro cresceu no quadrilátero formado por 4 morros. O Morro do Castelo, o Morro de Santo Antônio, o Morro de São Bento, que fica logo aqui do outro lado, e o Morro da Conceição. Esses 4 morros, o Morro do Castelo não existe mais, foi demolido em 1922, o Morro de Santo Antônio, grande parte dele demolida em 1950, o Morro de São Bento, uma parte cortada também no século XX, mas ainda está de pé, porque lá existe o convento de São Bento, e o Morro da Conceição, que talvez seja o morro mais original. Ele não teve áreas cortadas, né? E esse morro ele começou a ser ocupado ainda no século XVII, em 1634, quando uma devota resolve inaugurar no alto do morro uma capela, uma pequena ermida dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que ela resolve doar para os frades carmelitas. Aí os carmelitas que haviam chegado aqui no Rio de Janeiro em 1590, chegaram aqui e observaram que aqui era muito longe do furdunço da cidade. Então, pô, é muito longe, não quero ficar aí não. E eles não aceitaram essa capela. E ela passou então para os capuchinhos franceses, que vieram para cá, aumentaram a capela, criaram um pomar, criaram um hospício, fizeram um poço. Né? Então o morro começou a ser ocupado a partir dessa época, quando os capuchinhos vêm para cá e começam então as pessoas a
frequentarem a igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Esse morro tem uma ocupação muito antiga, muito milenar, e é ocupada sobretudo por descendentes de portugueses. Vocês vão observar que toda a arquitetura dessas ruas aqui lembram as casas, vilas portuguesas. Eu sempre faço o roteiro aqui no de Portugal, eles adoram vir pra cá. Eles se sentem em casa, falam que no sentido. Aí eles falam assim, a nome das vilas lá pra vocês. Aí falam, porque as casas elas têm aquela característica, são casas que você vai sempre ter uma devoção ao santo, né? Muitas casas você vai ter em cima da porta o azulejo, o santo de devoção da família. Você vai ter casas que são vilas, né? Vilas, na Península Ibérica, as vilas são aquelas casas compridas, com uma fachada estreita, mas comprida, que ligam uma rua a outra. Então essa região toda, as pessoas que moram aqui, já moram aqui há muito tempo. Infelizmente, o Morro da Conceição, assim como toda a região portuária, está passando por um processo, né, de especulação imobiliária. O Porto Maravilha está chegando aí, fez com que os aluguéis aumentassem muito. Então ela está perdendo um pouco essa população mais pobre, que era obrigada a sair daqui porque não tem como pagar seus aluguéis. Então você encontra aqui no morro muitas casas abandonadas, muitas casas vazias, muitas casas para vender, para alugar. Ah, vou comprar. Cara, morar aqui é caro. Oi. Ah. Sim. É, agora. Exatamente, se você quiser ir para sua casa, né? Direto, né? É tudo aqui. Ninguém viu isso daí, né? Viu como o Instagram não entrega tudo. Gente, essa fortaleza é a Fortaleza da Conceição. Uma fortaleza militar e ativa até hoje. E qual é o contexto dela? Em 1710, o Rio de Janeiro foi quase invadido por franceses. Um esquadrão de um cara liderado, chamado Duclerc. Ele vem com uma frota e tenta invadir a cidade do Rio de Janeiro. Só que qual é o plano inicial dele? Ele desembarca lá na Baía de Guaratiba e vem fazendo uma trilha com o seu pilotão pelas matas e morros de lá até a cidade do Rio de Janeiro. Se hoje é longe de carro, imagina naquela época a pé no meio do mato. Ele veio vindo. Só que, claro, algum dedo duro brasileiro, ou português na época, viu a frota lá na Baía de Guaratiba e a informação chega rápido aqui no Rio de Janeiro. Quando eu falo Rio de Janeiro, eu falo cidade do Rio de Janeiro, que basicamente era o centro da cidade, a cidade naquela época. E o governador, então, ele se prepara, junta a polícia que tinha na época, junta os moradores e faz uma emboscada a esse pilotão do Duclerc no meio do caminho ali, já chegando, já quase na entrada da cidade. E eles conseguem prender os invasores. Duclerc, que era o líder, ele chega a ficar preso em prisão domiciliar. Naquela época, já tinha prisão domiciliar. Dizem que foi numa rua ali na Rua da Quitanda, no centro. E misteriosamente Duclerc aparece assassinado. Uma noite para outra. Tão atual. Aí tá. Estamos em paz. Repelimos bravamente a invasão estrangeira. Um ano depois, lá vem a França de novo. Um novo cara, chamado de corsário na época. O que era um corsário, né? Basicamente dizem que é um pirata que tinha um aval da monarquia francesa, né? Então assim, eles combinavam, vamos invadir o quê? Vamos roubar o ouro e a prata lá da Jamaica, do Brasil, né? Os caras faziam isso, eram piratas mesmo, a palavra certa. E esse cara aí, que era o líder, era o Troyan. Troyan era muito mais experiente que o Duclerc. Ele vem com 16 embarcações, uma frota de 16 navios na época, 1711. E quando está chegando na Baía de Guanabara, ele conta com a sorte também. Na manhã, no dia seguinte, um forte nevoeiro, ele aproveita desse nevoeiro para entrar camuflado na Baía de Guanabara. E entra. E, teoricamente, ninguém vê. A gente acha isso um absurdo hoje em dia, que hoje, pô, todo mundo ia ver, né, hoje, né? Uhum. Mas naquele tempo, 1711, não tinha os bairros que tem ali depois do Flamengo, praticamente era inabitado. Os fortes que tem hoje, na Urca, em Niterói, não tinha naquela época. Então era muito fácil você invadir o Rio de Janeiro, muito fácil. Se hoje ainda é, mas então é. Então Troyan teve a sorte e a competência que o Duclerc não teve um ano antes. Ele consegue invadir
aporta na zona portuária do Rio, invade com seu pelotão, invade a cidade, sequestra a cidade, rouba as igrejas, rouba os comércios, rouba os moradores, leva as pratas, os ouros das igrejas, tudo. Saqueia a cidade praticamente inteira. O governador